Confiar. Sul de Prat. Neia mal podia acreditar no que estava ouvindo. Deixe-me ver se entendi direito. Ela disse incrédula. Matamos remédios, esmagamos a teocracia, derrotamos Astraca, e temos os restos de seu exército fugindo para o sul, para onde já despachamos a Rosa Azul, e nós mesmos estamos a caminho para lançar uma contra-invasão. Mas a rainha Calca quer que paremos porque os sulistas estão pedindo. Esta é a parte que me confunde. Independência concedida pacificamente do norte? Sim. Skana disse enquanto deixava a missiva de lado. Neia andava de um lado para o outro em sua tenda, cruzando os braços na frente dela com raiva. Depois de tudo? Sim, depois de tudo. Skana repetiu, claramente não menos infeliz. Então, e nossos sobreviventes no sul já foram retirados. Caramba! Neia praguejou e bateu com o punho na mesa com força suficiente para quebrar a ponta e mandá-la voando para o chão, com o rosto contorcido de raiva, enquanto Skana manteve o rosto neutro. Eu sei, mas ela sente que não poderia governar o sul sem exterminar a maior parte da população e... Skana começou a dizer, apenas para fechar a boca em surpresa quando a fúria pura tomou conta do rosto de Neia. Depois do que o sul já fez, não tenho nem um pouco de pena deles, mesmo que a maioria deles morra. Sua voz estava fria e seus olhos ficaram negros de raiva. Neia. Skana disse gentilmente. Não. Ela se aproximou de sua esposa e, deixando a carta de lado, colocou as mãos nos ombros de Neia. Por favor. Foi uma declaração, não um pedido, e a ira desapareceu do rosto de Neia. Seus olhos de terror tornaram-se normais. Em relação a si mesma novamente, e ela desviou o olhar da esposa. Desculpe, é só que... Depois do que os voluntários dela fizeram, eles vieram de lá, lembre-se, eles começaram abandonando todos nós no norte, abandonaram você, eu, cortaram nosso país como um membro doente. Então eles invadem, quando há esperança para o nosso futuro. Eles invadem não para nos salvar do horror, mas para nos punir por heresia contra deuses que nada fizeram para nos salvar. Eu simplesmente não posso. A voz de Neia estava cheia de raiva e frustração enquanto ela falava, enquanto Skana respondia aproximando-se e puxando sua esposa para um abraço. Uma meia vitória depois de tudo? Neia ofegou de frustração. Não. Ela balançou a cabeça e cerrou os punhos. Há um lugar que quero ver, e termos que verei impostos. Neia recuou, e pegou as mãos de Skana nas suas. Você está comigo? Para qualquer fim. Skana disse fielmente, seu olho verde brilhante brilhava afetuosamente na escuridão rodopiante dos olhos da paladina negra. Eles querem a paz agora? Abandonar a luta que começaram depois de queimar nosso povo enquanto marchavam para o norte? Em nome de Sua Majestade, garantirei que aprendam outra lição que nunca esquecerão, o que acontecerá quando marcharem para o norte. Neia ferveu. Eles podem receber o que a rainha Calca deseja, mas saberão que foi a sua benevolência, não a sua fraqueza, a sua misericórdia, não o seu medo, que lhes deu um fim pacífico. O que você vai fazer? Skana perguntou, profundamente preocupada. Neia se virou e saiu de sua tenda. Skana a seguiu tão rápido quanto seus pés puderam carregá-la. Reúna os soldados para a marcha, vamos fazer uma marcha forçada para o sul, vamos voltar para Yanana. Vamos ver se alguém se atreve a levantar o chicote para mim uma segunda vez. Neia disse com uma risada enquanto caminhava até seu cavalo morto-vivo. Coloque todas as divisões em ordem e faça com que Cesê se junte a mim. Quero ter certeza de que nosso Senhor sabe o que pretendemos. Levantem-se. Levantem-se. Soldados do reino sagrado. Soldados do reino feiticeiro. Levantem-se, povo do livro e da espada. Levantem-se, vocês que desejam vingar seus caídos. Não descansamos. Marchamos para o sul, para queimar os portões que guardam o coração das trevas. Neia gritou com sua gloriosa voz evangélica, carregava o vento nas costas e alimentava a ira de todas as almas do exército. Não demorou muito para que tais corpos energéticos se movessem, mesmo na escuridão do crepúsculo, com um pouco de luz mágica para ajudar. Quando eles estavam na estrada novamente, Cesê cavalgou ao lado da Neia de olhos sombrios e ela ouviu tudo que Neia tinha a dizer, e ela respondeu. Você está falando sério? Seu rosto estava neutro, mas havia uma pitada de desaprovação. Eu estou. Neia disse ainda mais sucintamente.
Eles serão punidos, saberão o que é enfrentar a ira divina. Eles queimaram nossos irmãos e irmãs, me fizeram matar meu povo para poupá-los da tortura, agora perderam seu ícone e seu falso rei, e pensam em deixar tudo de lado, implorando a rainha que eles rejeitaram, vindo em busca de paz quando eu estava pronta para abrir suas entranhas. Seu aperto nas rédeas aumentou e ela balançou a cabeça. Eles não vão desonrar o rei feiticeiro com uma oferta tão insultuosa, não haverá paz branca. Talvez a rainha negocie com eles uma forma de independência além do governo do pai, mas farei com que eles saibam que não vamos dar isso a eles, vamos acertá-los novamente, deixar o sul exposto à minha espada, e então a graça dela, a misericórdia dele, quando cair sobre eles, será conhecida pelo que é, um presente. Eles não ganharão nada. Eles não se orgulharão de nada, serão envergonhados e forçados a desistir de tudo que eu lhes digo para desistirem em nome de Sua Majestade. Skana tremeu um pouco por dentro enquanto se perguntava até onde sua esposa estava disposta a ir, a memória de seu corpo sendo dilacerado na parede ainda estava crua, ela entendia como Neia se sentia, depois de tudo o que aconteceu, simplesmente desistir? Tantos mortos, e apesar de tudo, ver o reino onde nasceram ser rasgado ao meio? Isso irritou. Então você está falando sério. Cesê disse enfaticamente. Eu estou. Neia disse novamente. Por favor, notifique Nazarick sobre minhas intenções, e se possível, gostaria de me comunicar com a Rosa Azul novamente. Sei que elas têm uma vantagem, mas, francamente, elas provavelmente virão até mim quando souberem onde estamos, então. Eu não acho que preciso me preocupar em procurá-las ou enviar uma mensagem através de Nazarick dizendo que quero que elas se juntem a mim na ofensiva. O rei feiticeiro deu sua aprovação para a independência deles. Skana a lembrou gentilmente. Neia balançou a cabeça. Não, ele disse que aprovou a negociação para fins de concessão de independência em termos favoráveis, mas o Reino Sagrado do Sul ainda nem escolheu seu representante. Temos tempo para garantir que os termos que negociamos são absolutamente favoráveis para nós. Se vou viver para ver o meu país rasgado ao meio depois de tudo isto, então vou garantir que sejam termos impiedosamente favoráveis, que garantam que nunca mais veremos outra invasão do sul ao norte. Alguma pergunta? Neia perguntou em tom de repreensão. Nenhuma. Skana respondeu gravemente. Cesê, você poderia enviar a mensagem? Neia perguntou. Eu vou. Cesê disse, concordando em um tom que sugeria mais aprovação do que ela sentiu inicialmente. E a rainha Calca? Ela não vai gostar disso. Skana perguntou infeliz, com os lábios voltados para baixo em infelicidade. Neia encolheu os ombros. Eu trabalho para Sua Majestade, para o Deus que chamo de Pai, não para ela. Os sentimentos dela sobre o assunto são secundários para mim. Ela disse sem rodeios. Neia, ela nos defendeu. Ela nos apoiou. Ela está se juntando a Sua Majestade. Skana a repreendeu com firmeza e o rosto de Neia suavizou-se. Você está certa, me desculpe, eu não queria que isso parecesse tão duro, eu respeito a rainha Calca, mas sua determinação em se fortalecer, não importa o quão real seja, levará tempo para ser construída, e então agiremos e esmagaremos mais uma cidade do sul, o que lhe dará a posição de negociação mais firme possível para criar uma transição para a paz favorável, uma paz que garantirá que a sua independência seja tão curta e humilhante quanto possível. Neia disse enfaticamente. Se é isso que precisa ser feito, bem, como eu disse, estou com você, aconteça o que acontecer. Skana disse, e chegou ao lado dela para pegar a mão de Neia. Mão com cota de malha, cerrada com uma mão com cota de malha, mas mesmo através do metal, cada uma tinha certeza de que podia sentir o calor da outra. Obrigada. Neia disse, então olhou atrás dela para a longa coluna de soldados, e parecia que no início da madrugada que estava surgindo no horizonte, cada ponta de lança carregava seu próprio pequeno sol, e a linha se estendia para sempre. Crossroads. Romar estava de bom humor, apesar das horas de trabalho que dedicaram às coisas, sentia-se enérgico e positivo quanto à sua participação nas coisas. Seus companheiros pareciam cansados, mas para ele tudo bem, a caça exigia longos períodos de tédio. Afiar um pouco a madeira e raspar o ponto de puxar a corda do arco não era nada em comparação, pelo menos era fazer algo diferente de apenas ficar ali sentado.
Então, quando seu turno finalmente terminou, ele ficou indiferente até o fim, enquanto seus companheiros só conseguiam se levantar e se espreguiçar. Isso foi produtivo. Ele disse enquanto colocava um arco de volta no lugar de onde o tirou. Sim, mas eu gostaria de poder ver seus rostos quando as penas voarem, e a flecha disparar, ou quando os arcos quebrarem na curvatura, ou as cordas quebrarem. Ah, ser uma mosca naquela ameia, quando isso acontecer. Coruja riu divertida enquanto se espreguiçava. Sim, sim, chega de conversa, por enquanto vamos nos mover. Nagi disse, e correu para a janela mais próxima. Ele ouviu com atenção, então saiu e um por um eles o seguiram para fora, depois para a rua como se tivessem acabado de vir daquela direção. O sol estava nascendo quando chegaram à sua residência temporária na pousada degradada, no momento em que Moira entregava o pagamento de mais um dia à estalajadeira igualmente degradada. A mão suja dobrou as moedas como se elas pudessem desaparecer em um instante se ela não as agarrasse com força e rapidez, então ela as sentiu com indiferença e as empurrou em direção à escada. Eles seguiram Moira escada acima e entraram em seu quarto no lado direito, encontrando o resto de seus camaradas esperando lá, exceto Rascal. Onde está o Rascal? Nagi perguntou primeiro. Bem aqui. Ele disse enquanto entrava pela porta sem fazer barulho. Nagi quase pulou fora de si quando sua cabeça disparou para a porta às suas costas. Como você fez isso? Ele perguntou incrédulo. Fazer o quê? Rascal perguntou inocentemente. Ninguém pode me surpreender. Nagi disse com os olhos arregalados de descrença. Obviamente não é tão difícil. Rascal disse com um encolher de ombros passivo. Aqui, preciso que todos vocês assinem isto. Ele disse e tirou uma carta do bolso e entregou a Moira. O que é? Petir perguntou. Uma carta, é um pagamento por alguma ajuda que receberemos enquanto estivermos aqui. Eles não vão jogar suas vidas fora, mas devem nos dar informações de que precisamos para realizar mais, e se você for capturado, bem, você não viverá o suficiente para ser interrogado. Rascal explicou com uma cara séria, como se estivesse descrevendo o conteúdo de seu café da manhã. Dizer o que agora? Mananak exigiu. Para quem é isso exatamente? Os locais. Bem, acho que você poderia chamá-los de uma espécie de submundo. Eles se movem nesta cidade e em algumas outras. Eu tenho. Bem, como posso colocar isso? Ele fez uma pausa para pensar em como colocar isso. História com eles? Moira adivinhou de forma neutra. Sim. Isso. Rascal disse, apontando para ela enfaticamente. Eu os ajudei há muito tempo, agora estou pedindo favor. Teremos o que precisarmos, só tenho que entregar isso. Moira leu. Perdões? Por todas as ações tomadas antes da entrega desta carta. Ela abaixou a carta e ergueu os olhos de volta para Rascal, que olhou para ela passivamente. Exatamente porque isso chegaria até a General Henry? Exatamente quanta ajuda você espera que recebamos? Exatamente porque eles estão recebendo perdões que valem tanta ajuda? Moira exigiu ferozmente. O que diabos está acontecendo aqui, Rascal? Ela questionou duramente e segurou a carta com força nas mãos. Eles se entreolharam com os braços cruzados na frente do peito. Basta assinar. Rascal insistiu. Não. Eu quero saber o que diabos está acontecendo. Ela disse com urgência. Eu vi Nagi se aproximando de uma raposa enquanto ela estava alerta. Foi assim que pegamos aqueles batedores da teocracia. E você entrou sem que ele soubesse que você estava lá? Por ajuda que ainda não recebemos? Já basta. Deveríamos estar do mesmo lado, então por que todos esses segredos? Ela rosnou com uma raiva incomum. O resto da equipe permaneceu em silêncio, mas a desconfiança estava gravada em seus rostos. Maldição! Estou tentando ter certeza de que teremos sucesso. Rascal retrucou e bateu o pé furiosamente. Não importa quem eu era ou como cheguei aqui, é um ato de fé, chame assim se quiser. Mas apenas assine a maldita coisa. Não. Coruja disse e cruzou os braços na frente de si com igual desafio. Olha, se aproximar furtivamente de Nagi é difícil, mas... Caramba, eu... Ele olhou em volta para seus colegas soldados e soltou um suspiro pesado. Ok, eu costumava ser um assassino. Tinha uma pequena guilda nossa. Eu era bom, muito bom. Distração, atraso e morte, era isso que eu fazia para viver, antes de me afastar de tudo isso por causa de algumas
Preocupações éticas com o modo como minha guilda estava indo e uma disputa sobre liderança que se seguiu. Então, quando você expôs seus planos improvisados para destruir o equipamento da teocracia sem ser pego, eu sabia que havia mais coisas em ação do que você deixou transparecer. Não é o tipo de coisa em que um homem normal pensa, e agora você quer que apenas assinemos algo elogiando o valor da ajuda que não recebemos, de pessoas que não conhecemos, que nos matarão se formos pegos, ou seja, presumivelmente, eles podem chegar até nós se formos pegos. Quero confiar em você, cara, mas você também precisa confiar em nós, e já confiamos em tudo até agora, é hora de você retribuir um pouco. Você era um assassino? Haskell perguntou, sua voz dizia que era retórica e seu rosto dizia que as peças estavam se encaixando. Sim. Mas com meus padrões. Ele disse enquanto os rostos se voltavam para ele, incrédulos. As pessoas que assinam contratos sobre suas vidas não são inocentes com muita frequência, e eu fui seletivo sobre isso, alguns na guilda não eram, então deixei aquela vida. Essa é a versão resumida, mas não chegaremos a lugar nenhum sem a sua história também. O rosto e os braços de Haskell caíram, ele soltou um suspiro exasperado. Maldição! Ele olhou em volta. Vocês todos se sentem assim? Houve acenos de cabeça por toda a sala. Olha, essas não são pessoas para quem você simplesmente chega e diz olá. Nem você. Se você pode se mover bem o suficiente para passar por mim. Naji disse incisivamente. Haskell balançou a cabeça. Isso é diferente. Diferente como? Petir exigiu. Tem alguma coisa a ver com o modo como você soube mutilar as orelhas daquela mulher na nossa primeira noite fora? Haskell ficou tenso como se estivesse prestes a começar uma briga, um calafrio varreu a sala e depois desapareceu. Vou fazer um acordo com todos vocês, assinar isto agora e deixar-me entregá-lo em troca de ajuda, e direi algo que realmente não queria, e depois que eles demonstrarem sua utilidade, providenciarei uma reunião e você pode descobrir o resto, certo? Haskell perguntou melancolicamente. Moira procurou em seu rosto sinais de engano, mas tudo o que viu foi arrependimento e tristeza. Tudo bem. Bom o suficiente para mim. Ela disse e pegou uma pena e assinou seu nome, depois entregou para a coruja, que fez o mesmo, e andou pela sala até voltar para Haskell, que deixou sua marca e guardou-a. Bem? Ela solicitou e Haskell sentou-se. Eu contei a todos vocês como nasci na teocracia e vivi nesta cidade? Ele perguntou retoricamente, recebendo uma série de acenos de cabeça. Bem, eu nasci em uma casa com administração de escravos, a razão pela qual eu sabia como mutilar as orelhas daquela mulher para que ela parecesse uma escrava elfa morta, foi porque fui treinado como mutilador. Isso para elfos cativos. Alguns olhares feios surgiram em sua direção, seus ombros caíram. Não tenho orgulho disso, mas caramba, foi assim que cresci. Eu não sabia de mais nada, minhas primeiras lembranças são dos escravos elfos nas costas da mansão, nas caixas agachadas que os mantinham no lugar, e nos breves gritos enquanto eles retiravam essas peças. Comecei a fazer isso desde que tinha idade suficiente para segurar uma lâmina, era tudo o que sabia. E eu sabia tudo o que há para saber sobre como administrar uma empresa escravista. E foi assim que eu soube que nenhum de vocês poderia se passar por feitores que escoltavam escravos. Eles se comportavam de uma certa maneira, andavam em um certo ritmo, tinham uma certa expressão. Pequenas coisas sobre como você age que o teriam delatado. Ele não olhou nos olhos deles. Eu deixei tudo isso para trás há muito tempo. Se isso importa, eu me arrependo de tudo isso, eu devolveria a atenção de todos se pudesse, mas não posso. Então quando eu virei-me contra o meu país e fui-me embora. Eventualmente, assim que surgiu a oportunidade para eu regressar e digamos, acertar as contas, eu aceitei participar naquela missão suicida, mas o que posso dizer? Estou satisfeito? Ele perguntou. Por que você parou de fazer isso e desistiu? Petir perguntou em voz baixa e mansa enquanto olhava para Haskell com uma mistura de descrença e desgosto ao perceber que dormia ao lado, lutava ao lado e vivia ao lado de um homem que mutilava pessoas para obter lucro. Não é algo sobre o qual me sinta confortável em falar. Haskell disse. Acho que já disse o suficiente, então estamos bem. Pelo menos por enquanto. Ele perguntou. É um começo. É melhor que vale a pena. Moira disse com uma voz ameaçadora que as expressões de seus colegas imitaram.
Será. Rascal respondeu e saiu pela porta.